Fala, meu agridigital, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Você que está aí do outro lado da telinha, meu nome é Rafael Silva, sou o CEO aqui da Agrodigital Cerrado e nós estamos contando uma minissérie um pouquinho sobre como a Agrodigital Cerrado nasceu, o seu presente, o seu futuro. Você que está aí do outro lado, que está gostando dessa minissérie, clica aqui no sininho, deixa ali o seu like, né? Faça comentários, o que você gostaria de saber um pouquinho mais da empresa, um pouquinho mais do Rafael e dos seus fundadores, né? Dos seus sócios. E hoje vamos falar de como que eu enxerguei, né? Com outros olhos o agro, né? Um agro baseado em dados, um agro baseado em tecnologia, baseado em máquinas. Eu sempre tive o sonho de ser empreendedor e isso surgiu desde quando a minha mãe fazia feira, para vocês terem uma ideia. Eu falo muito que eu gosto de ser vendedor, gosto de pensar no futuro da empresa como dono também, mas gosto muito de ser vendedor, eu tenho orgulho de falar isso. E eu aprendi a vender, né, a despertar a paixão por vendas, foi através da minha mãe, que ela fazia feira, pra vocês terem uma ideia. Tudo que a gente produzia ali no sítio. Se você não assistiu o episódio anterior, dá uma conferida lá no episódio As Origens, que fala um pouquinho da onde eu vim. Então, a minha mãe, a gente produzia alimentos, doce, compotas ali no sítio, queijo, galinha, e a gente levava isso para vender na feira em Tupã, né, ali no interior do estado de São Paulo. E eu comecei a ter uma visão de querer empreender desde os meus 7, 8 anos. E quando eu falo de empreender foi por dois grandes motivos. O primeiro, que eu fui na feira e comecei a ver que alguns subprodutos que a gente tinha no sítio, por exemplo, limão, laranja, manga, acabava estragando e se perdendo. E eu falei, mãe, por que eu não posso levar e vender esses produtos? E foi aí que me despertou, né, o interesse em vender, o interesse em fazer dinheiro. Então minha mãe tinha a banca lá na feira com os doces, com as geleias, com pão caseiro, com broa, e eu tinha uma banquinha do lado, eu levava as caixas com manga, levava as caixas com maracujá, alguns produtos que sobravam na horta, que ia desperdiçar, e eu comecei a vender ali com 7, 8 anos na feira, as minhas coisinhas, fazer o meu dinheirinho para comprar uma pamonha, para comer um pastel, para comprar um sorvete, e aí eu fui pegando esse gosto em fazer dinheiro, né? Nem o fazer, eu sempre falo em construir uma maneira de fazer dinheiro. Então, essa minha energia empreendedora foi desde ali, junto com a minha mãe na feira. E aí eu fui crescendo e minha mãe foi deixando, às vezes, eu cuidar da banca, eu fazer a venda de algo de maior valor, né? Durante toda essa jornada, quando ela saía para ir no banheiro, na banca, ou para ir comer um pastel. E foi aí que eu comecei a enxergar também que eu poderia ajudar, por exemplo, o colégio. Então, o meu desenvolvimento, não só em termos de venda, mas também desenvolvimento em lidar com pessoas, em convencer pessoas, né, que eu falo de ser um vendedor, eu também passei a fazer dentro do ensino fundamental. Desde a primeira série até a 8ª série, sempre fui o representante de classe, né? Após a 5ª série, sempre presidente de grêmio, sempre mexendo com o dinheiro, sempre arrumando uma maneira de gerar um caixa no grêmio da escola. Então, falo para você aí do outro lado que quer ser empreendedor, o empreendedorismo, a vida te dá oportunidades de aprendizado. Então, você que deseja crescer, você que deseja empreender, quando a vida dá essas oportunidades, mesmo que seja você vendo o nosso vídeo aí com 8, 10, 12 anos de idade, foque naquilo que você acha que pode ser o diferencial, né, lá no futuro. Entenda daquele momento, vivenciar aquele momento, que eu tenho certeza que essas experiências vão transformar o seu futuro. Quando eu fui para o colégio técnico, colégio técnico agrícola, eu também fui prefeito, então a gente fala prefeito, seria como representante de classe, sempre lidando com a diretoria, com os professores, em prol do equilíbrio do que o colégio necessitava e do que os alunos poderiam entregar. Pra vocês terem uma ideia, a gente acordava 4h30 da manhã, todo mundo tinha que limpar o colégio, tinha que lavar a louça de tudo, nós não tínhamos funcionário. Às 5h30 nós já tínhamos aula, né? Ia para o serviço braçal até na hora do almoço e só parava lá pelas 11h40, quase meia-noite. Então, essa foi uma rotina que me ajudou a desenvolver, a ter contatos e convencimento de pessoas
por isso que hoje eu sou um empreendedor, graças a todo esse contato aí pelo meio do caminho. E como que eu comecei a enxergar essa diferença no agro? Comecei a enxergar que essas habilidades que eu desenvolvi ao longo do tempo, eu poderia, fomentar ou construir uma empresa, mas nunca foi muito claro. E aí na faculdade e nas oportunidades de trabalho, quando eu comecei a construir setores dentro de grandes empresas de produção do agro, isso lá em 2013, eu enxerguei, principalmente no setor canavieiro, que aqueles setores fundamentais construídos, que aquelas tecnologias que estavam sendo utilizadas para ajudar a alavancar o setor canavieiro, o setor de grãos, o setor de laranja, poderia ser levada de uma outra maneira para a linha de frente para o produtor rural. E eu tentava passar a entender não mais uma estrutura empresarial, mas o como eu fomentar e construir isso para uma prestação de serviço. E aí sim foi aonde veio a conexão de que eu estudei para o futuro do agro na faculdade, como que essa geração de máquinas, de dados, o que eu poderia desenvolver de produto e o que eu estava vivenciando dentro dessas empresas, seja nessa empresa que eu passei, que é de produção agrícola, seja na empresa de máquinas e equipamentos, que eu tive experiência, empresas de software do agro, empresas de distribuição de insumos, que fez eu construir toda essa carreira, o como dado, como informação poderia ajudar a realmente construir um agro diferente, para a gente atender primeiramente amigos que faziam solicitações. Rafael, você está desenvolvendo lá, você está lá no meio tecnológico, o que está dando certo, o que não está dando certo? Me ajuda com um projeto, me dá uma consultoria em relação ao que investir em tecnologia, se eu compro ou não compro essa tecnologia de pronto uso. Então foi aonde realmente o espírito empreendedor falou mais forte. E em 2015 eu fundei a PSP lá no estado de São Paulo, Agricultura de Precisão, focada em agricultura de precisão, em serviços de drone. E aí desde 2015, ainda trabalhando nessas empresas, fazendo a estruturação, comecei a enxergar que dados, informação seria o futuro do agro. E aí comecei a entender, a estudar mais sobre, fiz uma MBA em agronegócio para entender como que poderia estruturar empresas, fiz uma MBA em gestão de negócios, também relacionado a Big Data, Data Science, como que a gente poderia fazer com que dados e informações pudessem virar negócio no futuro. E aí sim começou a nossa jornada agrodigital. Desde aquele momento, mesmo operando e trabalhando para outras empresas, e aqui fica uma dica, você que quer ser empreendedor, nunca desista do seu sonho. Eu sempre falo sobre a teoria das duas canoas, Você tem o seu valor que você recebe por trabalhar para outras empresas, mas sempre aquele sonho de empreendedor fica cutucando lá no seu coração. Então fica uma dica, faça a teoria das duas canoas. Você dedique 95, 98% do tempo ao seu CLT e nas horas vagas 5, 6% do seu tempo em desenvolver um negócio, em pensar no futuro, em pensar numa outra renda, e conforme esse percentual, esse peso das canoas, um pé em um, um pé na outra, conforme as coisas vão amadurecendo do lado de cá, você faz essa transição e o gasto de energia para o empreendedorismo, para o futuro PJ, de dedicação total a construção de um negócio. Então fica essa dica aí para você. E aí com essa dica nós começamos a construir o negócio desde 2015, primeiro ajudando amigos, ajudando familiares, alguém que precisava de um projeto. Nunca focamos 100% no negócio. Então fazia 4, 5, 6 projetos anuais, dava consultoria, reunia com amigos no fim de semana para falar sobre tecnologia de máquinas e equipamentos, e tudo isso que eu construí dentro das empresas eu enxerguei como uma oportunidade de melhoria e poder construir uma empresa que, primeiramente, teria que transformar processos. Sem entendimento claro de um processo, não adianta você levar tecnologia, e que a tecnologia ajudaria o processo, não que a tecnologia é o processo. Então, durante essa jornada, desde lá do início, eu entendi que dados e uma informação muito bem trabalhada poderia resultar
né, em tomadas de decisões mais inteligentes ou até mesmo virar produtos. E aí a gente vai falar um pouquinho durante essa minissérie como um desses produtos, que nós chamamos aqui Smart Line, foi construído baseado em dados e hoje é um dos core da empresa, é um dos principais produtos que está na linha de frente, que ajuda o produtor rural a resolver de vez os problemas de erosão. Então, a Agrodigital Cerrado nasceu com o nome APSP, com espírito de empreendedorismo, e desde 2015 nós viemos batalhando, construindo, e vamos contar aí um pouquinho no próximo episódio de toda a história, de toda essa jornada da Agrodigital Cerrado, transformando processos e pessoas mais digitais.